5 meses depois de visitar Cuba, o Papa Francisco voltou a Havana para um encontro histórico com o líder da Igreja Ortodoxa Russa. As duas igrejas estavam com as relações rompidas há mais de 9 séculos e são quase 1000 anos. Agora firmaram um acordo de cooperação em defesa do cristianismo. A correspondente Gislene Nogueira tem as informações. O Papa Francisco fez uma escala de poucas horas em Cuba para se encontrar com o patriarca Kirill, antes de seguir viagem para o México. Durante o voo, usou um sombrero, um típico chapéu mexicano que ganhou de presente de um jornalista. No aeroporto internacional de Havana, Francisco foi recebido pelo presidente de Cuba, Raul Castro, e por autoridades religiosas locais. O patriarca da Igreja Ortodoxa Russa chegou de Moscou nesta quinta-feira e, segundo a imprensa, já tinha planos de viajar este ano à América Latina para uma visita oficial. Quando encontrou o patriarca, o Papa disse: "Somos irmãos e está claro que essa é a vontade de Deus." O encontro do Papa Francisco com o patriarca Kirill é histórico por se tratar da aproximação dos lados ocidental e oriental do cristianismo. As duas igrejas romperam relações no Grande Cisma em 1054. Há anos, o Vaticano tentava promover a reunião, mas esbarrava na resistência de setores do patriarcado ortodoxo. Os dois líderes religiosos conversaram por quase 2 horas e assinaram uma declaração conjunta em defesa do cristianismo. O Papa Francisco e o patriarca da Igreja Ortodoxa pediram uma ação conjunta da comunidade internacional para proteger fiéis em perigo. Eles estão preocupados com a escalada de violência e a perseguição aos cristãos no Oriente Médio e na África. Vamos conversar com a Emi Sader, que está no Rio de Janeiro. Emi, boa noite. Qual é a dimensão histórica desse encontro entre o Papa e o líder da Igreja Ortodoxa Russa? Boa noite. Como foi mencionado, é um cisma de muito tempo e que dividia a maior divisão interna do mundo cristão e que estava obstaculizado até pela existência da União Soviética. Começou a haver uma reaproximação com o fim da União Soviética, mas o fato que fosse um Papa da Polônia, que tem uma tradição anti-russa e anti-soviética, dificultava as aproximações. Agora foi finalmente possível. Impressionante o dinamismo do Papa, não só de circular muito, mas de abrir muitas frentes de recuperação das relações, da imagem pública, inclusive de conflitos internos, da parte do Vaticano. É mais uma iniciativa importante que ele leva a cabo e que é significativa também para defender os cristãos perseguidos ou com problemas graves de perseguição no Oriente Médio e no norte da África. E por que esse encontro foi em Cuba? Bom, havia uma situação de fato. Iriam coincidir o Papa indo ao México e o patriarca indo a Cuba. Então, o Papa adaptou seu calendário no México para poder fazer esse encontro em Cuba. Também o fato de ser fora da Europa é mais fácil. A Europa está marcada de muitos conflitos e circunstâncias que seria difícil escolher qual o país, qual o melhor cenário. E também aparece com uma espécie de retribuição de Cuba que ajuda essa reaproximação, depois do Vaticano ter ajudado a Cuba e os Estados Unidos a se reaproximar e restabelecerem relações. Significativo e importante com a presença do Papa na América Latina. Emi Sader, obrigado. Uma boa noite.